E vamos começar falando do Atlético. Vincenzo Dalicani vai trazer aí o noticiário do Furacão, que já tem com o Wesley Carvalho o time praticamente definido para enfrentar o Flamengo, em que pese os vários desfalques que o treinador vai ter para esta partida de quarta-feira, hein, Vincenzo? Boa tarde. Boa tarde, Linhares, muito boa tarde a todo mundo aí do estúdio, TT, Dalk, Jana, boa tarde ao Ale também, que daqui a pouco vai participar com a gente, e uma boa tarde especial ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Exatamente, o Atlético está praticamente definido para enfrentar o Flamengo, encerra a preparação para essa partida. E está encerrando neste momento, né? Está trabalhando agora lá no CT do Caju para encerrar a preparação. Viaja na tarde desta terça-feira para Vitória, no Espírito Santo, onde ficará hospedado. Enfrenta o Flamengo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, amanhã, às 9h30 da noite. O Furacão já pôde contar com o Lucas Esquivel e com o Bruno Zapelli no treinamento de ontem, foram liberados mais cedo pela seleção argentina, treinaram com bola ontem e devem sim ser titulares do Atlético na partida de amanhã. Furacão tem uma dúvida no meio campo. Eu vou passar a provável escalação do Atlético e a gente já chega nessa dúvida. Léo Link, ao natural, deve ser o goleiro. O Bento ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa, ganha uma sequência de 3 jogos. O Léo Link, o Madison é o lateral direito. Bruno Pérez, inclusive, tem condições sim de estrear agora, tem ritmo de jogo para estrear, não para fazer 90 minutos, ainda não está 100%, mas pode estrear pelo Atlético. Mas amanhã quem deve jogar deve ser o Madison. Kaká e Thiago Heleno fazem dupla de zaga e o Lucas Esquivel na lateral esquerda. Agora no meio campo aparece a dúvida. Eric deve ser o primeiro volante, Hugo Moura, Alex Santana e Bruno Zapelli devem compor esse meio campo, e o Vitor é uma opção tanto para a posição do Alex Santana quanto para a posição do Bruno Zapelli. Wesley Carvalho comentou na última coletiva da partida contra o Atlético Mineiro que poderia utilizar Bruno Zapelli e Vitor Bueno juntos num esquema de 2-2 no meio campo. Então 2 volantes e 2 homens de criação nesse esquema para amanhã. Seria então Eric, Hugo Moura, Vitor Bueno e Bruno Zapelli, mas o Vitor Bueno também pode substituir o Bruno Zapelli caso o Wesley Carvalho escolha entrar com 3 volantes de ofício, aí o Eric, o Hugo Moura e o Alex Santana contra o Flamengo, na frente então com o Edio e Pablo. Vou repetir a escalação: Léo Link, Madison, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Eric, Hugo Moura, Alex Santana e Bruno Zapelli, Coelho e Pablo. Esse é o provável Atlético, que tem o Vitor Bueno como opção também para o meio campo. A partida de amanhã é importantíssima, o confronto é direto e o Atlético enfrenta o 4º colocado, posição que almeja conquistar no final do campeonato, ou seja, o jogo é muito importante. Queria saber de vocês aí do estúdio, dá para jogar uma graninha lá na KTO na vitória do Atlético? A odd nesse momento é de 4,33, uma odd bem alta para o Atlético jogar fora de casa contra o Flamengo amanhã às 9h30 da noite. Já aumentou a odd. Acabei de passar pro pessoal fazer arte aqui, tá 4,5. O Vincenzo deu a escalação aí com o Coelho, já subiu a odd do Atlético. Tem gente falando. Não, mas aqui é melhor do que Thiago Andrade, Rômulo, né? Daí é pra 8. Eu acho que é mais coerente você manter o Coelho, já que ele vai ganhar a oportunidade, né? Mais uma vez, eu acho que tem que dar sequência, acho que tem a possibilidade dele poder oferecer mais do que os outros jogadores. Agora, com tantos desfalques e o Vitor Bueno vai ficar fora do time, é isso? Eu acho que dava pra jogar o Bueno com o Zapelli juntos. Eu acho que seria um time forte, né? Porque não tem o Vidal, acho que a intenção, na verdade, é manter a estrutura, né? Porque o jogador mais próximo do Vidal, nesse caso, é o Alex Santana, né? Porque seria historicamente um volante, né? Um médio. Que chega bastante na área, que chuta de fora da área, que faz gol, gols, né? Apesar do Vidal ainda não ter feito gol, né? Com a camisa do Atlético, fez um que foi anulado. Mas eu acho que é muito mais pela questão de manutenção de estrutura mesmo, né? Aí você não perde a essência do time, do que você trabalha normalmente com todos os jogadores, eu acho. Até porque naquele dia da expulsão do Esquivel, né? O Wesley sacou o Vitor Bueno porque ele entendia que precisava de um cara de mais poder de marcação, porque o Vitor Bueno não tem esse poder. Oi? Expulsão do Cauê, né? Do Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, ele estava no lugar do Esquivel, por isso que eu confundi aqui.
Mas é por isso, né? O Wesley não enxerga no Vitor Bueno esse cara marcador como, por exemplo, o Vidal, o Fernandinho, o Eric, né? Exatamente. É o próprio Alex Santana. Né? Que vai conseguir contribuir ali no meio, tanto ofensivamente, que isso o Vitor Bueno naturalmente vai contribuir, mas principalmente defensivamente. E deixa claro, me parece que Vitor Bueno e Zapelli começam a disputar uma posição, né? De fato. Se o Zapelli quiser um lugar no time, ele vai ter que tomar esse lugar do Vitor Bueno. Mas ele já tá tomando, né? Porque se nesse momento o Vitor Bueno vai ficar no banco e o Zapelli vai ser titular, eu acho que a tendência é o Zapelli já estar um passo à frente hoje. Até porque o Vidal, ele, quando ele tá disponível, normalmente ele é o titular, né? Ali, apesar de estar jogando mais adiantado, né? De estar saindo muito mais, ele acaba sempre tendo oportunidade, acaba tendo a sequência, mesmo ainda não demonstrando uma certa regularidade em aproveitamento, assim, de poder ajudar. Acho que a saída do Canóbio, o Atlético perde bastante, né? Nessa questão de velocidade, de criação. Ele é um jogador que ele consegue escapar bastante da marcação, se movimenta bastante. Por isso que eu acho que talvez o Zapelli se encaixe melhor ali, né? É um jogador que trabalha bastante nesse sentido. E o Hugo Moura fazendo a função do Fernandinho como um marcador mesmo, e o Eric saindo mais pro jogo. Eu acho que vai muito nessa questão, Jana, mesmo de o Zapelli tá nesse momento ganhando o espaço do Vitor Bueno, mas ele ainda vai ter que disputar provavelmente, por exemplo, com o Coelho, né? Eu sei que o Wesley ele prefere esse esquema, né, com um meia pelo lado, né, ou transitando mesmo, né, como acontece com o Vitor Bueno, por exemplo. Então acho que pode naturalmente formar ali esse trio de ataque, né, com o Canóbio, com o Vitor Roque e o Zapelli, né, daí mantendo essa estrutura de meio com o Vidal, Fernandinho e Eric. Acho que a tendência... Oi. Só para complementar essa informação, vocês comentaram sobre o Canóbio e o Vidal. Os dois jogadores jogam pelas suas seleções hoje, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, integram a relação, né, a delegação do Atlético lá em Vitória, no Espírito Santo, amanhã à tarde. Então, no dia da partida, quarta-feira, eles chegam à tarde lá no Espírito Santo para integrar a delegação do Atlético. Podem ficar no banco de reservas, mas não devem ser utilizados, até porque o Canóbio é esperado, por exemplo, que seja titular da seleção do Uruguai hoje, e dá a mesma coisa com o Chile. Então, fazer 2 jogos em dias seguidos é um pouco inviável, mas que eles devem estar no banco para a partida de amanhã também. E é engraçado que os times não podem jogar no intervalo de 66 horas, né? Não. Só que o jogador pode, não faz nenhum sentido. Pois é. Né? O cara pode jogar num intervalo de 24 horas. Sim. Porque o Canóbio vai ser titular hoje, né? Horas, beleza, o Canóbio vai ser titular. Ele não deveria poder nem ficar no banco de reservas. Sim. O jogo é às 6 da tarde lá no horário de Brasília, em Quito, né? Tem altitude, inclusive, né? Um agravante aí da condição aí da partida, né? Entre o Uruguai e o Equador. O Canóbio, ele não sente altitude, né? É o Thiago Heleno às avessas, né? O Thiago Heleno não pode jogar na altitude, o Canóbio... Pode muito. Ele corre até mais do que na baixitude. Né? E, enfim, o jogo é às 6 da tarde. Vai acabar 8 da noite no horário de Brasília. Um voo de Quito aqui para São Paulo ou para o Rio de Janeiro leva em torno aí de umas 5 horas, mais ou menos, um voo direto, né? Sim. Então ele... E daí tem a dificuldade de achar voos para Vitória, né? Para Vitória. Que não é uma capital que vem tanta gente, né? Cariacica é a região metropolitana de Vitória. Nossa, eu acho completamente inviável o jogador. Mas ele deve chegar de madrugada, mesmo, né? que não seja titular. Ele vai pegar um voo lá à noite, saindo lá de Quito, porque o jogo é 4 da tarde lá em Quito, se não me engano, ou 3 da tarde, é mais cedo, né? Porque lá o fuso é o contrário, né? Acho que é 4 da tarde, é o mesmo fuso de Lima, né? Sim. Quito e Lima, 2 horas a menos. O Brasil joga às 11 da noite aqui, 9 da noite lá. O jogo é 6 da tarde daqui, 4 da tarde, então o jogo vai acabar 6 da tarde lá em Quito e o avião sai pelo horário de lá, não no horário daqui. Então, provavelmente ele vai pegar um voo ali 9 e pouco da noite, né? Aí conta essas 2 horas, então a viagem de 5 vira, na verdade, 7 horas, né? Por conta dessas 2 horas que ele tem que recuperar do fuso. Mas é um percurso de 5 horas, assim, de voo. Então ele vai chegar no meio da madrugada, 6 horas da manhã. Mas o meu problema não é nem isso. Tudo bem, na primeira classe, provavelmente. Bem ele não dormir. Isso
Isso pode acontecer com o cara no hotel. O cara em casa, ele pode não dormir, ele pode ter uma noite ruim. Exato. Sabe? Só que além de ele ter jogado antes, 24 horas antes. Fere muito a regra da FIFA de intervalo de jogos de 66 horas. E ele tá desde quarta-feira da semana passada nesse ritmo aí, né? E assim... Porque jogou lá em Montevidéu e tal. E eu diria isso se fosse qualquer jogador e qualquer adversário. Eu acho um absurdo. Teve algum jogo esses tempos aí que o Flamengo fez um negócio especial para 3 jogadores voltarem de suas seleções, os caras fazendo bota de recuperação no avião para poder jogar. Cara, para mim é um absurdo. Surreal, né? E daí machuca falar culpa do departamento médico. Oi? O próprio Arrascaeta, na época de Cruzeiro, na final da Copa do Brasil de 2018, ele jogou um amistoso no Japão com a seleção uruguaia e no dia seguinte ele jogou a final da Copa do Brasil, inclusive acho que fez gol naquele jogo contra o Corinthians, né? Mas é absurdo mesmo. Absurdo. Aí assim, a data FIFA perde um pouco do sentido, né? Porque você para o campeonato é justamente para não ter esse tipo de problema. Mas né? aí o grande problema é a gente parar um campeonato e 15 voltar dias. Um dia depois do jogo. Exato. Tinha que voltar pelo menos na quinta, né? O correto tinha que voltar sexta-feira, sábado e domingo. Sábado e domingo tem que voltar. Tem que voltar no, entendeu? Não ter rodada se... Porque a Comebol... Mas é que daí já tem a Copa do Brasil, né? A Comebol usa as datas de sexta e terça, né? Sexta-feira, às vezes quinta e sexta faz a primeira rodada da dupla de rodadas e encerra na terça-feira, né? Às vezes tem jogo segunda e terça, né? Mas o período é de quinta até a outra terça. Essa é a semana Comebol da data FIFA, né? Então a CBF já sabe disso faz tempo. Quando foi feita a tabela do Campeonato Brasileiro, já se sabia que as datas das eliminatórias seriam essas, né? Então não custa nada programar. E aí o pior é o seguinte: aí a Copa do Brasil, que é só 2 times que vão jogar no fim de semana, aí para o campeonato para 2 times atuarem no domingo, Flamengo e São Paulo, para fazer a decisão da Copa do Brasil. Sim. Seria mais sensato não ter essa rodada agora, voltar o brasileiro no sábado e domingo, fazer a Copa do Brasil nas 2 quartas-feiras, né? O grande problema é que cada dia mais que passa, a CBF continua inventando o campeonato e continua mantendo o campeonato estadual, que são 16 datas. Mas lá no começo do ano nem atrapalha, né? Atrapalha sim, atrapalha agora que os times têm que ceder jogador pra seleção. Não faz parte. Isso que a gente tá falando. Você tá falando da CBF? Eu também. Pois mas as datas do campeonato estadual. Acabar com o campeonato estadual, entendeu? Agora não, tem que agora não, né? Mas fazer ano que planejamento. Não, ano que vem também não dá, já tá programado. Mas você tem que fazer um planejamento de longo prazo. De quanto tempo esse problema já vem? Sim, mas a maior parte dos times, você não pode ter um campeonato restrito a 20 equipes numa divisão mais 20, se limitar o futebol brasileiro a 40 times. É o que o Adilson falou, precisa aumentar a Série C e Série D. Tudo bem, mas para isso você precisa fazer colocar uma plano de longo prazo e fazer um planejamento. Não dá para fazer pro ano que vem. Hoje não dá para fazer pro ano que vem. Hoje não dá para fazer pro ano que vem. Entendeu? Agora, só que o que eu tô dizendo é que atrapalha. Até a lei não permite isso, atrapalha. Né? Não, tudo bem. Eu até entendo que o campeonato estadual pudesse ter uma reavaliação. Eu até acho assim que o campeonato estadual devia ser um campeonato sub-23. Ele poderia ter um período mais longo no ano. Se tiver menos datas. Mas assim, ele poderia ser espalhado ao longo do ano, entendeu? O campeonato estadual e um campeonato sub-23. É para formação de atletas, que na verdade, hoje a essência do campeonato estadual. Então você pega aí o campeonato como era o de aspirantes, né? Antigamente e tal. É um campeonato que você utiliza jogadores lá, sei lá, da base, o sub-20 com jogadores do sub-23 que, por exemplo, estão suspensos aí na rodada do Brasileirão. Você pode botar lá para o cara ter atividade naquele fim de semana no campeonato estadual, entendeu? Você tem um projeto de campeonato com idade limitada, né, nos estaduais, e manter o campeonato estadual, mas com
com outro viés no calendário, né? Ele não ser como ele é hoje. Ele hoje ele faz parte do calendário, assim, para os times que estão no calendário inteiro. Então você tem que criar um calendário do campeonato estadual para criar outras oportunidades, né? Então o time que está disputando a Libertadores, ele não vai estar no campeonato estadual, ele vai ter um time lá, sub-20, sub-23, que é o que o Atlético fez a vida toda aí nos últimos anos, disputando o Campeonato Paranaense, e com êxito, inclusive, né? Ganhou o campeonato com um time sub-23. Duas vezes. Formou jogadores, né? Aproveitou o período do campeonato estadual para fazer pré-temporada. E, por exemplo, em 2013, isso deu resultado, porque lá no final do ano o Atlético foi para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, justamente porque tirou vantagem da questão física, né, no ano. Nesse ano, viu, Neves? Nesse ano o Atlético jogou com o Paranaense com o elenco principal e sofre muito com lesões musculares, né? É mais de um time inteiro que sofreu com lesões na coxa, por exemplo. Que foi uma ideia do Felipão, né? O Felipão, no ano passado, falou, não, acabou o negócio de sub-23, vai ser o time principal desde o início, porque nós perdemos não sei o quê, né? Alguma coisa, porque, né, o time não teve o desenvolvimento, não aproveitou aquele período. Então, assim, é claro que eu acho que o campeonato estadual atrapalha o calendário no formato de hoje, mas eu penso que o campeonato estadual devia ter uma outra proposta. Entende? Sim, mas o que eu digo de acabar os estaduais é acabar da maneira que é hoje. Sim. Independente do que vai fazer com o estadual, você vai colocar sub-23, você vai colocar só time do interior, você vai fazer o que quiser. O que eu tô dizendo é que os times que jogam Série A, Série B e até mesmo a Série C têm dificuldade muito grande de calendário e muito por conta de falta de datas da CBF por conta disso. É isso. Bem, vamos colocar essa enquete aí qualquer dia desses aí.